Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 7 de dezembro de 2023. E nesse horário, nós realizamos a nossa palestra pública das quintas-feiras, né? E hoje, como vocês sabem, é hora do Evangelho segundo o Espiritismo. E a nossa palestra de hoje será do capítulo 27, Pedi e obtereis, qualidades da prece. Não, desculpe, Pedi e obtereis do item 18 ao item 21, que é da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. O item 18 ao item 21. Então, estamos todos muito felizes, né, de podermos conversar um pouquinho mais sobre o Evangelho. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou passar a palavra para a Denise, que vai fazer a leitura do preparo e depois vai fazer a nossa prece. Denise, por favor. Liga seu microfone, Denise. Eu fechei em vez de abrir. Boa noite a todos. A nossa reflexão é do livro Coragem, de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no item 24. E o item escolhido foi oração e atenção. Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou avisos que solicites. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o espírito para observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, pareçam contra nós. Emmanuel. Então, assim, embalados essas palavras do nosso querido Emmanuel, elevando o nosso pensamento ao alto, estamos agradecendo ao nosso Pai por todas as oportunidades que temos nesta casa maravilhosa de Francisco de Assis, todas as oportunidades de reflexão, de oração, de agradecimento, todas as oportunidades que temos de aprender com esses espíritos que nos antecederam, as lições que o nosso mestre nos trouxe, vindos de nosso Pai maior. Então, só agradecer e pedimos, Senhor, que nos dê a licença para iniciarmos o estudo dessa
palestra, desse estudo da noite de hoje, lhe agradecendo sempre a presença em nossos corações. E pedimos também, Senhor, que envolva a nossa irmã Rose em seu amor, em sua misericórdia, inspirando-lhe a melhor palavra onde nós teremos as nossas preces respondidas. Obrigado, Pai, permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, tá bom? Como eu falei para vocês, o nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 18 a 21, que tem por título Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, quando ele fala da prece pelos mortos e dos espíritos e pelos espíritos sofredores, é da prece por todos nós, né? Porque todos nós somos espíritos sofredores. Se houver algum probleminha com a internet, gente, eu retorno, tá? Não fujam, não. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso estudo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Acredito que todos estejam vendo, não é? Deixa eu compartilhar. Sim. Deixa eu abrir. Sim. Então, tá. Deixa eu só baixar isso aqui. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, itens 18 até 21, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Bem, qualidades da prece. Eu vou fazer um pequeno retrospecto, né, de tudo que já foi estudado até agora, antes de nós entrarmos no nosso estudo propriamente dito, porque senão a coisa ficaria assim um pouquinho difícil da gente compreender. Mas vamos lá. Qualidades da prece. Qualidades que Jesus nos ensinou. A primeira, orar em secreto. Quem quiser pegar o Evangelho para acompanhar, pode pegar, tá, gente? Lá no capítulo 27, no item 1, está escrito assim, mais ou menos pulando umas 3 ou 4 linhas. Quando quiser, isso é Jesus nos ensinando, isso está em Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Então está escrito assim, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos dará recompensa. Máximas de Jesus, entrai para o vosso quarto. Esse quarto não é o nosso quarto da nossa casa, aquele cômodo onde está a nossa cama. Quando Jesus diz, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, quer dizer, sua intimidade. Então, a qualidade da prece é orar em secreto. E a máxima de Jesus, entrai para o vosso quarto. Então, ele está nos ensinando isso, né? Orai a vosso Pai, que é Deus, em secreto, e vosso Pai, que vê e sabe o que se passa em ser nosso íntimo, nos dará a recompensa. Mas, como o acaso não existe, vocês sabem que eu tenho mandado para vocês todos os dias um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu acredito que todos estejam vendo. De psicografia de Francisco de Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E eu pedi a cada um que lesse todos os dias aquele capítulo que eu cito para vocês. O horário que vai ser lido, cada um escolhe, mas que todos nós lêssemos o mesmo capítulo todos os dias. No capítulo de hoje,
O acaso não existe. No capítulo 6, que tem por título Esforço e Oração, inicia assim: é despedida a multidão, subiu ao monte, quem? Jesus, a fim de orar à parte, orar em secreto. E chegada já à tarde, estava ali só. Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 23. Então, eu vou ler vou começar no terceiro parágrafo. Diz assim: Jesus nunca se encerrou, quer dizer, nunca se escondeu, se manteve à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida da multidão, quer dizer, depois que ele passou o ensinamento para todo mundo, né? A multidão foi embora. Despedida da multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, em secreto, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar o ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Então, aqui, Emmanuel vai nos mostrar que Jesus também orava em secreto. Depois que os trabalhos acabavam, que a multidão se afastava, ele se recolhia para a meditação à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime, orar em secreto. Entendeu? E como ele dizia aqui no Evangelho, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. É o que ele está dizendo aqui. E pela oração, o homem recebe de Deus a recompensa, que é o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Olha que maravilha, está vendo? Como o acaso não existe? Está em acordo com o que a gente ia conversar hoje. Outra qualidade da prece: dizer palavras sinceras e poucas. Qualidade. Máximas de Jesus. Ensinos de Jesus. Não cuideis de pedir muito. Percebeu? Então, qualidades. Dizer palavras sinceras e poucas. Nada de falar demais. Não cuideis de pedir muito. Os ensinos de Jesus. Então, vamos lá para o Evangelho. O Evangelho diz assim: não cuideis, no segundo parágrafo do item 1, não cuideis de pedir muito das vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras, falar demais, é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Agora, preste atenção, isso não quer dizer que, porque Deus sabe o que eu preciso, então eu não preciso orar, não preciso pedir. Aí ele sabe o que eu preciso, então eu não preciso orar, não preciso pedir. Não, eu devo pedir, mas eu tenho que pedir com humildade, né? Sem pedir demais, porque o Pai sabe de tudo que eu preciso. Vamos para o item C. Qualidades. Pureza do coração. Perdão. Ensino de Jesus. Máxima de Jesus. Se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe. Vamos lá. No capítulo 27, item 2. Quando vos apresentardes para orar,
Se tiver de qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Eu acho que houve um probleminha aí. Deixa eu ver. É o som, peraí. Né? Se tiverdes, vou voltar aqui, quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Então, pureza do coração. Se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu, ou que eu acredito que me ofendeu. Tá? Vamos agora para o slide, para a letra D. Humildade, qualidades. Humildade. Nós precisamos ser portadores dessa qualidade, humildade. O que significa humildade? A humildade significa reconhecimento e exame dos defeitos próprios. Eu preciso reconhecer os meus erros. Mas como é que eu vou reconhecer meus erros? Examinando esses defeitos. Tá? Máximas de Jesus: aquele que se eleva será rebaixado. Lá no Evangelho, no item 3, diz assim: também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos e desprezavam os outros. Aí tem essa parábola interessante, né? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes a semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado. E o outro, não, porque porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Então, precisamos ter a qualidade da humildade. Porque Jesus ensinou: aquele que se eleva será rebaixado. Então, o que é a humildade? Reconhecimento e exame dos próprios defeitos. Jesus definiu claramente as qualidades da prece no capítulo 27 do Evangelho, no item 4. Tá? Mas vamos ver aqui um pouquinho mais sobre esse reconhecimento e exame dos próprios defeitos. Vamos lá. No livro Cirurgia Moral, de João Luiz Maia, pelo espírito Lancelin, tem um capítulo 4, chamado Determinação. Essa passagem é fantástica. Lancelin diz assim: é de senso comum das criaturas iluminadas que devemos ter 2 tipos de conduta, para que possamos estar bem com nós mesmos, copiando, às vezes, certas áreas da política mundana, certas filosofias, a ditadura e a democracia. A ditadura, que nós falamos de humildade, não é? Humildade, voltando aqui o slide, ó, reconhecimento e exame dos defeitos próprios, dos nossos próprios defeitos. A ditadura deve ser usada na determinação diante de nós mesmos. Então, ele está falando em ações que eu devo realizar comigo, não com o outro, comigo. Ditadura, todo mundo já sabe o que é ditadura. É aquela firmeza, aquela dureza, né? Disciplina, cobrança.
A ditadura deve ser usada na determinação diante de nós mesmos, dar ordens severas na correção das nossas atitudes, para que se corrija o que não deve ser feito, aprimorando bem em todas as latitudes em que o amor e a caridade sejam o ponto sagrado das atenções. Então, devemos ser severos na correção das nossas atitudes. Lançar no campo onde o desleixo invadiu a ordem e fez desaparecer a harmonia. Revestir-se de coragem para estabelecer a brandura onde a exigência polui os sentimentos de fraternidade. E nunca se esquecer de alimentar o respeito em todos os departamentos, em que a educação deve instalar-se, definir no campo imenso da mente as linhas das atitudes e não deixar que pensamentos sem disciplina invadam os corredores da fala. Policiar permanentemente todos os gestos e manter guarda no que deve ser feito. Essa é a audácia de que deve ser dotado para com o teu mundo interno. Depois ele vai falar da democracia. Mas a democracia também é em relação a nossas atitudes para com os outros. Então, eu achei ótimo isso. É para sermos firmes, é para sermos duros conosco. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vai ter um capítulo, sabe, aqui, e nesse momento eu acredito que eu não vá achar, aonde Jesus fala, né, os espíritos amigos falam, sobre a firmeza que nós devemos ter para com os espíritos. Porque, às vezes, nós somos assim, queremos botar a culpa no corpo, né? Ah, o nosso corpo, então eu vou martirizar o corpo, eu vou torturar o corpo, porque o corpo é o culpado. E Jesus diz assim no Evangelho, né? Os Espíritos amigos dizem, se é para martirizar alguém, martirize o espírito. Seja duro com o espírito, porque é o espírito que precisa de corrigimento. Então, essa é uma forma de reconhecer os defeitos, examiná-los e atacá-los, os nossos defeitos. É a ditadura que deve ser usada da determinação diante de nós mesmos. É a autodisciplina, a autoevangelização. E como nós não podemos deixar de ver Livro dos Espíritos, questão 919A, que vem ao encontro disso. Qual o meio? Conhecimento de si mesmo. Vamos começar na questão 919, de O Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. 919A. Compreendendo toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um reconhecer-se a si mesmo. Como meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para se queixar de mim. Porque eu me queixar dos outros, eu me queixo de tudo, né? Mas era assim, eu não tenho algum motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito
E com que objetivo agiste em dadas circunstâncias? Se fizeste alguma coisa que censurarias, se feita por outro, se praticaste alguma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos? Onde nada é oculto, porque Deus tudo sabe, examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, aqui está, né? Em resumo, essa qualidade, humildade, reconhecimento e exame dos defeitos próprios. Máximas de Jesus: aquele que se eleva será rebaixado, né? Então, vamos seguir aqui. O veículo do pensamento. Nós já sabemos que o veículo do pensamento é o fluido universal, não é? É ele que leva o nosso pensamento. Nele estão mergulhados no fluido universal todos os seres, encarnados e desencarnados. Este fluido recebe da potência da alma vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10. Como se dá a transmissão do pensamento? Ora, a transmissão do pensamento se faz pela corrente fluídica. Aí eu peço socorro. O outro pede socorro, não é? O retorno, qual é o retorno desse meu pedido de socorro? Do pedido de socorro do outro? É o atendimento. É o atendimento. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, do desencarnado para o encarnado, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. É o meu pedido de socorro. Então, a transmissão do pensamento se faz pela corrente fluídica. Qual é o retorno? O atendimento chega. Vamos lá no capítulo 27, no item 10. O que está escrito lá no item 10? No item 10, está escrito assim, ó: a energia da corrente, eu estou no item 10 do segundo parágrafo. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. É assim que os espíritos ouvem o meu pedido, o nosso pedido de socorro, tá? Então, a energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e a vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. É assim que o atendimento é feito, entenderam? Através da corrente fluídica. É assim que eles atendem o nosso pedido de socorro. Vamos à frente mais um pouquinho. Pensamentos associados. Corações de todos associados no mesmo objetivo. Estamos todos aqui
no mesmo objetivo, com nossos corações associados. A ação mais poderosa. A ação é muito mais poderosa. Mas e se nós estivermos isolados, cada um por si, isolados? Ação prejudicada. Juntos somos mais fortes. Somos mais fortes. Né? Juntos somos mais fortes. Aí eu me lembro do feixe de Kardec, que está lá no Livro dos Médiuns, né? Devemos formar um feixe, porque aí somos mais fortes, porque nossos corações estão associados no mesmo objetivo. Lembra desse ensino de Kardec? Eu vou pegar até aqui o meu Livro dos Espíritos, para ver se eu acho aqui rapidinho, que às vezes eu anoto aqui, né? Não, eu não tinha anotado aqui. Mas Kardec deixa isso bem claro para a gente do Livro dos Médiuns, né? Que os grupos espíritas, os grupos mediúnicos, ele diz assim, né? Que nós devemos formar um feixe, né? E quando a gente fala em feixe, a gente pensa em quê? Em união, aquele feixe amarradinho, né? Bem amarradinho, porque mesmo que der acontecer um vendaval, esse feixe não se dissipa. Mas se esse feixe estiver assim, ó, mal amarrado, com vento, esse feixe, essas palhas, né, vão se espalhar e ó, vai cada um para o lado. Então ele fala isso para a gente, da importância de estarmos unidos como um feixe. A ação é mais poderosa. Isolados, a ação é prejudicada. Olha o que ele vai dizer aqui. 100 pessoas juntas, está lá no Evangelho, capítulo 27, tem 15. 100 pessoas juntas, quer dizer, uma centena de pessoas juntas, podem orar como egoístas, cada uma cuidando das seus próprios problemas, não é? Enquanto duas ou três, quatro, cinco, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam. Dirijam para quem? Para Deus. Então, juntos, associados no mesmo objetivo, nossa ação é mais poderosa. Isolados, cada um cuidando de si, ação prejudicada. Porque cada um vai, eu vou orar pelo meu filho, eu vou orar pelo meu emprego, eu vou orar para ver se eu acerto a Mega Sena, vou orar para ver se o dono da casa que eu moro abaixa o aluguel porque está muito caro. Cada um está cuidando do seu umbigo. E aí a força diminui. Né? Eu não estou dizendo que o pai não vai ouvir, mas a força diminui. Agora, quando as pessoas estão ligadas por uma mesma aspiração, orarão com os verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que nós dirigirmos ao Senhor. Interessante isso, não é? O poder da prece. Onde se encontra o poder da prece? Aqui, no pensamento. O poder da prece se encontra aqui, no nosso pensamento. Olha aí a carinha, né? No nosso pensamento. Está no pensamento o poder da prece. Que por nada depende nem do lugar, nem do momento em que seja feito. Está no pensamento o poder da prece. Como é que eu vou orar? E não depende de onde eu estou, nem do momento. Vamos dar uma olhadinha lá no Evangelho, capítulo 27, no item 15.
Capítulo 27 tem 15. Lá na terceira linha, desculpe, do item 15, capítulo 27, a pedir obtereis. Está escrito assim, terceira linha. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Olha o horário em secreto. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam, visam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos em uníssono, em um só som. Olha só, né? Então não precisa do lugar, não tem momento. Olha, o poder está no nosso pensamento. Preces inteligíveis. O que é uma prece inteligível? É uma de palavras entendidas, uma prece clara, fácil de ser compreendida. Palavras entendidas. Essas palavras claras, de fácil compreensão, despertam ideias. Despertam ideias. Agora, quando palavras não entendidas, uma prece com palavras muito complicadas, né? Não despertam ideias. Olha a diferença. Quando eu faço uma prece clara, objetiva, com palavras diretas, fáceis de ser compreendidas, são preces inteligíveis. Despertam ideias. Mas quando eu enrolo, complico, quero falar bonito e às vezes acabo misturando as coisas, não despertam ideias. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. A prece só tem valor pelo pensamento que está associado. Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 27, no item 17, de preces inteligíveis. Diz assim, ó, a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende. Porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Aí pula aí umas 3 linhas e diz assim, ó, para que a prece toque o coração, preciso que se torna que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja essa ideia entendida, ou melhor, e desde que essas palavras dessa prece não sejam entendidas, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Então, olha aí, nossa prece precisa ser clara. Lembra da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou? Pai Nosso que estás nos céus. Claro, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as ofensas. Assim, olha, como nós devemos perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Palavras entendidas despertam ideias. Claramente. Se nós começarmos a enfeitar muito o pavão das nossas preces, a espiritualidade não vai compreender o que a gente deseja. Então, a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado, associado.
Muito interessante isso, não é? Agora a gente vai entrar no item 18, né? Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Prece pelos mortos. Será que devíamos fazer? Afinal, já morreu mesmo, não? Já morreu mesmo, ora. Eu tenho que me preocupar muitas vezes. A pessoa diz, tem que me preocupar pelos vivos. O outro já morreu mesmo. Fazer o que por ele? Vamos ver se é bem assim. Adianta orar pelos espíritos sofredores, pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Não sei. Já está sofrendo mesmo também, né? Eu deveria ter orado por ele antes dele começar a sofrer, mas já está sofrendo. Então, são duas questões que eu preciso resolver. Afinal de contas, olha só, eu aprendi que lá no passado as penas são eternas. Ora, se as penas são eternas, o que adianta eu orar pelo sujeito? Já foi para o inferno mesmo. Vai passar o resto da vida no inferno, pagando pelos seus pecados para ele. É como diz o pessoal aí, né? Queimar a vela com mal defunto. Vai sair do inferno. Orando ou não orando por ele, ele não vai sair de lá. Né? Eu aprendi também que os decretos de Deus são imutáveis. São imutáveis. Mas será que é assim mesmo? Será que é? Dois erros, dois grandes erros. Penas são temporárias. As penas, quer dizer, as dificuldades, o sofrimento, é temporário. É temporário. Deus ouve o culpado que clama por misericórdia. Deus ouve o culpado, o equivocado, que clama por misericórdia. Vamos dar uma olhadinha aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 21. Vamos lá. Capítulo 27, item 21. Diz aqui, ó, no terceiro parágrafo do item 21 do capítulo 27. Começa assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Corrigenda, né? A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Quer dizer, a severidade do ato da responsabilidade. Eu sou responsável por aquilo que eu pratico. Aí eu vou pôr um parágrafo. Desde que o culpado, desde que o equivocado, podemos dizer assim, né? Clame por misericórdia, Deus ouve e me concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. Não basta apenas lamentar: oh, meu Deus, eu fiz muita besteira. É necessário a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que seja feito. Então, as penas não são eternas e os decretos de Deus são imutáveis. Deus ouve aquele que errou e que clama por misericórdia. No Livro dos Espíritos, no item 662, falando sobre a prece, diz assim: o pensamento e a vontade, que são as potências da alma, né? A vontade é uma das potências da alma, representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem, seja
morto, estando morto ou estando em sofrimento, é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, a prece pelo aquele que desencarnou ou pelo que está sofrendo, seja ele encarnado ou desencarnado, se ela for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios, nada vale. Por quê? Porque muitas vezes a gente ora só da boca para fora. E ela não vem do nosso coração. Por isso, nessa questão 662, os Espíritos dizem assim: se a prece que façamos por outrem, seja uma pessoa que desencarnou, ou seja, alguém que está sofrendo. E detalhe, se alguém que desencarnou, não precisa que eu conheça. Lembra da nossa irradiação para os desencarnados? Muitos daqueles que nós oramos da irradiação, nós não conhecemos. Da mesma forma, a oração que fazemos para os enfermos físicos, os encarnados, muitos nós não conhecemos. Então, mas se essa prece for ardente e sincera, ardente quer dizer com amor, ela pode chamar em auxílio do desencarnado ou do que está encarnado em sofrimento, né? Os bons espíritos para virem ajudá-lo, ajudar aquele que necessita, desencarnado ou enfermo físico. Sugerir para esse bons pensamentos e levar para ele a força de que eles precisam. Força para o seu corpo, força para a sua alma. Mas eles alertam. Aqui, a prece do coração, essa prece ardente, sincera, é tudo. Agora, dos lábios, nada vale. Fazia o outro que eu gostaria que te fizessem. Um alerta muito importante na questão 662 do Livro dos Espíritos. Ainda no Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam assim: será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, nesse caso, como nossas preces poderão proporcionar-lhes alívio e abreviar-lhes os sofrimentos? Têm elas o poder de mudar a justiça de Deus? E eles continuam explicando. A prece não pode ter, por efeito, mudar os desígnios de Deus, mas a alma para a qual você ora prova um alívio, recebe um alívio, pois é um testemunho do interesse que se lhe dá. Lembra da 662? Os espíritos, nós estamos chamando os espíritos para ajudar aqueles irmãos. E eles vão dar forças aos irmãos para eles fortalecerem seu corpo, fortalecerem sua alma. Então, é um alívio, um bálsamo, pois é um testemunho do interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre consolado. O infeliz é aquele que nós estamos pedindo, né, a prece para ele, orando para ele, seja encarnado ou desencarnado. O infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham das suas dores. Por outro lado, a prece provoca o arrependimento e o desejo de fazer o que for necessário para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena. Se de seu lado ele contribuir com a sua boa vontade. Esse desejo de melhorar, estimulado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Mostrava-lhes com isso que serão culpados se nada fizerem pelos mais necessitados. Se nós não orarmos pelos sofredores, pelos desencarnados que estão em sofrimento, ora, nós seremos culpados por não estarmos fazendo nada para ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Seremos egoístas. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, tem um item chamado Exemplos, também falando da prece pelos mortos e espíritos sofredores. Então, está escrito assim: os espíritos sofredores reclamam preces. Os espíritos sofredores pedem que nós oremos por eles,
reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mau pensamento. E nesse sentido, que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Olha quantas informações, Evangelho, Livros dos Espíritos, Céu e Inferno, falando sobre o mesmo tema, da obrigação que todos nós temos de orar pelos mortos, pelos sofredores, e os espíritos sofredores, os desencarnados, que muitas vezes são esquecidos, pedem que oremos por eles, que nós lembremos deles, que a nossa prece vai ajudá-los a se desviarem do mal, do pensamento ruim, fortalecê-los. Olha a nossa responsabilidade. A prece pelos espíritos sofredores, essa prece os consola, os encoraja, os fortalece, os afasta de pensar no mal, os leva ao arrependimento, os induz à reparação do mal, a buscar corrigir o que fizeram de mal, a reparação. Pela prece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue sua lei, que faça um milagre, tornamo-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor e caridade. Porque não adianta a gente pedir a Deus que modifique a sua lei para ajudar A, B ou C. Não! Nós temos que nos tornar instrumentos da execução de outra lei, também de Deus, a de amor e caridade. Tá? Isso é muito importante. E encerrando aqui, né, o nosso estudo, o nosso simples estudo da noite de hoje, vamos ver essa mensagem da nossa irmã Joana de Ângeles, que está, psicografia de Divaldo Pereira Franco, está no livro Momentos Enriquecedores. Joana diz assim: a mente que se vincula à oração ilumina-se sem desprender vitalidade. Então, orar não cansa, não desgasta as nossas energias. A mente que se vincula, que se liga à oração, ilumina-se sem desprender vitalidade, antes aurindo-a. Então, quando eu oro, eu não estou perdendo energia, eu estou ganhando energia. E mais, expandindo a claridade que possui. Então, eu estou me enchendo de energia, expandindo essa luz que eu possuo. Envolvendo-se nas irradiações da oração, a que se entregue, logrará o ser enriquecer-se de saúde, de alegria e paz. Então, aquele que ora obtém saúde, alegria e paz, porquanto a oração é o interfone poderoso pelo qual ele fala a Deus. É o DDD, descarga direta para Deus. Como diz a nossa irmã Marilena Mota, né? Ela dizia muito isso. É o DDD. Então, a oração é um interfone poderoso do qual você não precisa de intermediário, você pode fazer direto, né? Pelo qual ele fala a Deus e por cujo meio, inspirado e pacificado, recebe a resposta do Pai, o atendimento. Lembra daquele slide? Ao lado, portanto, de qualquer terapia prescrita, seja a oração a de maior significado e a mais simples de ser utilizada, porque não custa caro, pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer momento, pode ser feito em coletivo, pode ser feito individual, mas que seja feita com muito amor e sinceridade, ensino de Jesus. Então, meus irmãos,
Olha só que mensagem maravilhosa, né? Nós tivemos na noite de hoje. Os Espíritos nos ensinando como utilizar esse santo remédio que é a oração. Tão fácil, não é? Tão fácil. E, às vezes, a gente desdenha. A gente não dá a devida atenção. É o interfone que eu posso utilizar para conversar com Deus. E olha a eficácia. E olha como ela é importante. Nós encontramos no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, Joana de Anjos e vários outros irmãos falam da importância da prece. Então, vamos utilizar. E nós estamos vivendo um momento onde ela é tão necessária, não é? Ah, mas eu tenho que orar porque eu conheço. Não! Vamos orar pelos nossos dirigentes, não é? Vamos orar pelos nossos vizinhos. Vamos orar não só pela nossa família. Vamos orar por todos. Vamos pedir a Deus força, coragem, iluminação, ombros fortes, para a gente prosseguir na nossa caminhada. Porque, às vezes, a gente só ora quando a coisa está feia. Quando o cinto aperta, quando o calo dói, quando o dedão lateja. Não é assim? Por que não orar quando nós estamos bem felizes? A gente só ora, parece que a oração é só na hora que o circo está pegando fogo. Não! Vamos orar para agradecer a Deus as coisas boas que nós temos recebido. Vamos orar porque, Senhor, obrigado, porque os meus vizinhos estão bem. Porque aquela vizinha eu encontrei e ela está sorrindo. Porque isso aqui que o governo fez está dando certo. Obrigado, Senhor, porque aquela guerra não aconteceu. Obrigado, Senhor, porque hoje estava a chegar mais um avião com brasileiros que estavam lá na faixa de Gaza. Estão vindo para casa em segurança. Não é? Obrigado, Senhor, porque aquela pessoa que foi assaltada na rua, levou aquela surra daqueles meliantes, não morreu. Apesar de machucada, está bem agora. Sobreviveu, está bem. Obrigado, Senhor. A gente tem que orar por isso. A gente só ora quando a coisa fica feia. Ou quando alguém, um filho, um marido, uma mãe, um irmão, está doente. Vamos orar por aqueles que a gente não conhece. Não é? A moça ontem foi assaltada. Ela tem uma doença gravíssima. Se ela sangrasse durante a agressão que ela começou a receber, ela morreria, porque ela tem uma doença. Aí um senhor, olha só como são as coisas, de 67 anos, foi defendê-la. E aí os bandidos, os marginais, o espancaram, ele ficou todo machucado. Ela agradeceu. Ah, Senhor, obrigado, porque ele me salvou. Porque se fosse eu que tivesse sido espancada e sangrasse, eu poderia ter morrido com hemorragia. O homem foi socorrer. Ele apanhou, ficou todo machucado. Mas ele estava recuperado, estava andando. Foi na delegacia, deu parte do problema, saiu de lá com o rosto manchado, mas salvou a vida dela. Vamos agradecer. Então, a gente tem que agradecer porque o outro está bem, aquele que eu não conheço está bem, porque as coisas estão acontecendo boas. Não é só agradecer para pedir, é orar para agradecer. Porque a gente ora muito para pedir, pedir, pedir. Vamos orar para agradecer. Aconteceu também uma coisa ruim com a gente? Obrigado, Senhor, porque isso aconteceu comigo, foi difícil, mas eu aprendi uma lição tão importante com esse fato aí, não é? Vamos agradecer sempre, vamos orar.
orar pelo outro, né? As nossas irradiações para doentes físicos, para desencarnados. Vamos orar, vamos usar bastante desse interfone que nos faz chegar, emitir o nosso pensamento para Deus. É o DDD. Vamos utilizar disso com muito amor, com muita força, coragem, muita sinceridade, porque com certeza, para o nosso pedir socorro, o atendimento vem. E quando a gente também agradece, Deus fica feliz, a espiritualidade fica feliz, porque mostra o quê? Que nós sabemos ser agradecidos. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos utilizar bastante desse instrumento da oração, e eu oro e peço a Deus que envolva todos nós, sempre na sua compaixão, sempre na sua misericórdia, para que a gente possa perseverar até o último momento, enquanto estivermos aqui, nesta terra, juntos. Graças a Deus. Denise, a palavra está aí com você. Obrigada, Rose. É realmente uma comunhão de pensamentos, né? E a gente, quando está ligada, a gente mesmas coisas, então toda oração é aquele resultado, né? Que a gente leu no início, né? No livro Coragem. Toda prece é atendida pelo Senhor, mas mesmo aquela que a gente acha que não, de acordo com a nossa avaliação, né, que não foi tão boa, mas Deus sabe que é bom para a gente, né? Então, a gente, apesar de achar que não foi bom, com certeza para nós é o melhor, né? O melhor, que Ele sabe muito bem o que nos é necessário, não é? Gente, eu vou desligar só aqui a gravação, porque a conexão com a internet está meio falha. Se eu cair E qualquer coisa, você já sabe. Eu só vou encerrar aqui a gravação, tá?